Bem-vindos. Vamos continuar, a nossa leitura da Bíblia de Jerusalém, Nós estamos fazendo a leitura completa da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, só que nós não vamos começar pelo Gênesis, nós vamos começar pelo Novo Testamento, Então, pelos Evangelhos, quando terminar o Novo Testamento, aí é que nós vamos para o Antigo. Ok, dito isto, bora lá. Ontem nós paramos, nós lemos o Evangelho de São Mateus e a gente leu 6 capítulos, Então hoje nós começamos a partir do capítulo 7. Então bora lá. Bora lá. Silêncio, mamãe. Então, livro de Mateus, capítulo 7. Não julgar. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave? Uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Peço perdão pelos ajustes, vamos se ajustar. Esse é um projeto que nós vamos fazer durante o ano todinho, tá bom? Sem falta nenhuma. Bora lá. Não profanar as coisas santas. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atirei as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Eficácia da oração. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará coisas boas aos que lhe pedem. A regra de ouro. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós, a eles, pois esta é a lei e os profetas. Os 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Os falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas,
que vêm de vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Os verdadeiros discípulos. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás nos céus. Só uma adaptação. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O projeto, pessoal, é todo dia ler a Bíblia, começando pelo Novo Testamento, tá bom? Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Espanto da multidão. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. A pregação do reino dos céus. Parte narrativa 10 milagres. Esse é o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Cura de um leproso. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tem poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse, eu quero ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse, cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhe sirva de prova. Cura do servo de um centurião. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia, Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores artroses. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, sou digno de receber-te sob meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo fazer isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente. A Marli Barcelos, peço oração pela Gabriele Trindade de Oliveira e Fernando Wagner da Silva e família. Sim, Marli, depois da leitura da Bíblia, eu abro outra live, que eu também estou fazendo todos esses dias, orações, rezando o texto em latim, tá bom? E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Cura da sogra de Pedro. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Logo, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Diversas curas. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Exigências da vocação apostólica. Vendo Jesus que estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem. Então, chegou-se a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. A tempestade acalmada. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem?
Lembrando, gente, que todo dia do ano de 2025 vamos ler a Bíblia em sequência, começando pelo Novo Testamento. Os endemoniados gadarenos. Ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Saindo dos túmulos, eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, filhos de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar do alto de um precipício e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Livro de Mateus, capítulo 9, cura de um paralítico. Beber um golinho d'água. Quem está assistindo esse vídeo gravado, pessoal, eu sempre estou fazendo live, viu? Bora lá. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Blasfema! Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Chamado de Mateus. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Refeição com os pecadores. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, e sim os doentes. E depois aprendei o que significa:
Misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Discussão sobre o jejum. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João, com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então sim, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram-se os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Cura de uma hemorroíça e ressurreição da filha de um chefe. Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Levantando-se, Jesus o seguia, juntamente com os seus discípulos. Enquanto ia, certa mulher que sofria de fluxo de sangue, fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois dizia consigo: será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento, a mulher foi salva. Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, dorme. E caçoavam dele. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: credes vós que tenho o poder de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então, tocou-lhes os olhos e disse: seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia: cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Lembrando que todo dia nós vamos fazer a leitura da Bíblia completa, tá bom? Durante o ano de 2025, começando pelo Novo Testamento. Cura de um endemoniado mudo. Aqui eu não tô para interpretar nada, viu, pessoal? Eu só tô para ler.
Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Miséria das multidões. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Boa noite, Efraim. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Discurso apostólico, missão dos 12. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Efraim, boa noite. Toda noite a gente vai fazer a leitura da Bíblia completa, começando pelo Novo Testamento. Nós começamos ontem, estamos ainda em Mateus. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno, e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrar em uma casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não foi digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e nos dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Os missionários são perseguidos. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios,
e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento, vos será indicado o que deveis falar, porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares? Falar abertamente e sem medo. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, e nem de oculto que não se venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valei mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que estás no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que estás no céu. Já vai dormir, Efraim? Boa noite, meu filho. Deus abençoe. Toda noite, né, estaremos lendo a Bíblia em sequência, a Bíblia de Jerusalém, começando pelo Novo Testamento, terminando o Novo Testamento, vamos para o Antigo Testamento. Jesus, causa de divisões. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem a seu pai, a filha a sua mãe, e a nora a sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará.
Conclusão do discurso apostólico. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Estamos fazendo a leitura da Bíblia toda, todos os dias em live e à noite aqui no YouTube. A leitura da Bíblia completa, começando pelo Novo Testamento, tá bom? Eu não vou interpretar nem deduzir nada, eu só vou ler a Bíblia junto com vocês. Continuando o Evangelho de Mateus, capítulo 11. O mistério do reino dos céus, parte narrativa. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Ao partirem, eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E mais do que um profeta, é dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João, e se quiserdes dar créditos, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Julgamento de Jesus sobre sua geração. A quem compararei esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças,
a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João que não come nem bebe e dizem: um demônio está nele. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Desgraça para as cidades à margem do lago. Então começou a reverberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido. Vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Mas eu vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Eu estou lendo todo dia em live a Bíblia completa, começando pelo Novo Testamento. O Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: eu te louvo, ó Pai do céu, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus é o Mestre com fardo leve. Vinde a mim, todos vós, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Continuação de Mateus capítulo 12. As espigas arrancadas. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito a fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo
violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa, misericórdia é que eu quero e não sacrifício. Não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Cura de um homem com a mão atrofiada. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então, perguntaram-lhe a fim de acusá-lo. É lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: Quem haverá dentre vós que, tendo uma só ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Jesus é o servo de Yahvé. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos. E os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em que minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo, e no seu nome as nações porão sua esperança. Jesus e Belzebu. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: Não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Ele não expulsa demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences,
Se primeiro não o amarrar, só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. As palavras manifestam o coração. Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento, pois por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. O sinal de Jonas. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou: uma geração má e adúltera, buscai um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Retorno ofensivo do espírito impuro. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e vem habitar ali. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontecerá a esta geração má. Os verdadeiros parentes de Jesus. Estando ainda a falar às multidões,
Sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu: aquele que o avisou. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E nós vamos finalizar nossa live lendo o capítulo final, capítulo 13, né, do Evangelho de São Mateus, discurso em parábolas, né, porque já vai fazer 1 hora de live e por enquanto é o suficiente pelo dia de hoje. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. A parábola do semeador. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear uma parte da semente, caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra e produziu fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Porque Jesus fala em parábolas. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes fala em parábolas? Jesus respondeu: porque vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É nele que se cumpre a profecia de Isaías que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram.
Explicação da parábola do semeador. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. A parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, enquanto todos dormiam. Veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. A palavra do grão de mostarda. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam em seus ramos. Parábola do fermento. Contou-lhes essa parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. As multidões só entendem as parábolas. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E explicação da parábola do joio. Então, deixando as multidões, entrou em casa e os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe:
explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Parábolas do tesouro e da pérola. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai e vende tudo que possui e compra. Parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será o mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Conclusão. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. E finalizando o capítulo 13, de Mateus, visita Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde então vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, nós terminamos a leitura do capítulo 13, de Mateus aqui. E amanhã, dia 3 de janeiro de 2025, nós continuaremos a leitura completa da Bíblia a partir de Mateus capítulo 14. Obrigada.